Oi, gente, estamos ao vivo hoje e voltamos 2021 com a ampulheta do livro, né? O ano passado nós tivemos o ano todo o quadro A Ampulheta do Livro e eu sempre trazia uma história de algum evento médico que aconteceu na década de 40. Eu acho que o ano passado eu usei muito esse livro, inclusive eu selecionei ele novamente para trazer para vocês. Esse livro ele foi escrito na década de 40 e assim traz lições preciosíssimas. Eu falei um pouquinho dele. São histórias reais, né? Que foram passadas por médicos, que aconteceu. Mas eu escolhi esse livro porque, como faz muito tempo que essas histórias médicas aconteceram, então não vai coincidir, né? E talvez, com certeza, muitas dessas pessoas já não estão vivas, como o próprio Dr. Moisés Paciornik, que faleceu na década de 90. Então eu vou voltar com o quadro esse ano da ampulheta do livro, trazendo lições para vocês. Todas as vezes eu trago um caso real. Eu prefiro, porque aí vocês começam a refletir. Se vocês voltarem um pouquinho aí o IGTV, vocês vão ver que o ano passado eu contei histórias reais que fizeram vocês refletirem um pouco, me fizeram refletir um pouco. Casos de diagnósticos difíceis que médicos não conseguiam encontrar. Eu trouxe muita coisa assim, né? E esse aqui eu trouxe algumas histórias também. E esse ano eu vou começar a ampulheta do livro com um livro, uma história real, que está escrito dentro da Bíblia, que foi o caso do cego do Jericó, mas as pessoas elas contam essa história com uma interpretação diferente. Eu tenho uma outra interpretação para essa história. Geralmente as pessoas quando vão falar sobre o cego de Jericó, eles falam sobre cura. E na verdade, nessa história, a coisa mais importante não é a cura, porque o próprio Jesus enfatiza isso. E aí eu vou mostrar para vocês quando a cura, ela na verdade não é tão importante na nossa vida, e às vezes a gente deprime sem saber que na verdade está escondido em outro fator o segredo da felicidade da gente. Então eu vou começar contando como foi essa história, né? Realmente existia, ele era cego, né? Estava na cidade de Jericó, mas só que Jesus passou muito tempo. Jesus passava de cidade em cidade, ele ia, ele curava muito, ele conversava com as pessoas. Só que ele já tinha passado muito tempo naquela cidade. A história não fala, mas preste atenção que a história registra que Jesus já estava saindo da cidade. Por que é que a Bíblia faz questão de enfatizar que ele estava saindo? Porque às vezes, porque Jesus já tinha passado muito tempo naquela cidade de Jericó, e o cego, com certeza, foi coibido de chegar perto de Jesus. As escrituras não falam, mas quando ele enfatiza que ele já estava saindo e ele entra em desespero, é muitas vezes aquilo que acontece na vida da gente, né? Quantas oportunidades nós deixamos passar, somos coibidos por outras pessoas, guardamos os nossos sonhos. Deixa eu só ajeitar aqui o notebook. Quantas vezes nós guardamos os nossos sonhos e aí quando a gente chega justamente no abismo que diz assim, meu Deus, agora não tem mais solução, aí é que a gente entra em desespero, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com o cego de Jericó. Quando Jesus já estava saindo, ele começa a entrar em desespero. Eita, nunca mais Jesus iria voltar novamente a Jericó, né? Não haveria outra oportunidade daquela. E isso acontece muito na vida da gente. A gente deixa passar muitas oportunidades, ou porque a gente descansa demais, ou porque a gente dá ouvidos às pessoas erradas, e aí a gente deixa os nossos sonhos, as nossas prioridades morrerem. Só que quando Jesus já estava saindo pelos portões de Jericó, ele começa a clamar.
E aí é outro erro que a gente também faz. O objetivo dos seus sonhos, o objetivo das suas metas, é que você alcance elas sem você estar divulgando. Eu até anotei aqui que ele tem uma frase, tem um provérbio, na verdade, que diz bem assim: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Você tem divulgado todos os seus projetos, tudo aquilo que você quer, mundo afora? Ou você tem guardado para você, né? Você tem que ter muito cuidado em relação a isso, para você esconder os seus objetivos e as suas metas e só divulgar quando você alcançar, né? Porque muitas vezes quando você divulga os seus objetivos, aquelas coisas que você está fazendo, as pessoas elas têm esse hábito de tentar desnortear o seu caminho, ou então de colocar você mesmo para baixo, né? De tentar fazer com que você tente, através da opinião delas, seguir outro caminho. Então tenham muito cuidado. Quais as oportunidades que você... Primeira lição que a gente tira do cego do Jericó, não é a cura, tá? Não é a cura. É todo o caminho que a gente percorre para realizar o sonho. Porque realizar o sonho a gente vai realizar de qualquer jeito, tá? Só que para chegar até a realização do sonho é a parte mais difícil. Tem um livro chamado O Peregrino. E a parte mais difícil do livro, o peregrino ele quer chegar numa cidade muito bonita. Só que o lugar mais perigoso para ele chegar no objetivo dele é um campo de sono que tem antes dos portais. Então, assim, ele passa por várias coisas durante o caminho, essa história do peregrino. E aí, quando ele chega justamente nos portões da cidade, de onde ele quer chegar, existe um campo de sono, que ele pode dormir ali para sempre. Então, é o lugar mais perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os empecilhos que vão aparecer durante o caminho para a gente realizar tudo o que a gente quiser, né? Eu falo depois da faculdade, durante a faculdade de medicina, e principalmente depois da faculdade, a gente ainda tem uma longa jornada, né? E eu percebo, por exemplo, até dentro do hospital, às vezes as pessoas chegam, dão suas opiniões ou querem nortear a vida do colega. Então tenham muito cuidado com isso, né? De você colocar os seus olhos nos seus objetivos. Então, das lições do cego do Jericó, tente atentar sobre o caminho, tá? Primeira coisa, não perca as oportunidades, porque o cego só foi clamar quando Jesus já estava saindo. Segunda lição muito importante que você não pode esquecer: evite estar divulgando aquilo que você ainda não realizou. Tente tramar, tente chegar ao seu objetivo para você evitar que as pessoas venham com empecilhos nos seus sonhos. Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu tirei dessa história é sobre os xingamentos que ele atraiu. Quando ele começa a clamar por Jesus e dizer que ele tem a piedade dele, ele começa a esbravejar. Tem piedade de mim, piedade de mim. As pessoas começam a lavrões, xingamentos, colocar ele para baixo. Só que esse tipo de comentário deprime. E poderia ser que ele tivesse decidido não clamar mais e sair dali daquele local. Eu vi uma blogueira muito famosa da medicina. Ela é uma blogueira de medicina, ela mora em São Paulo. E ela disse que teve uma época que ela não chegou mais perto do blog, porque ela recebeu tanta crítica pelos directs, que ela deprimiu. Ela disse: gente, eu passei por uma depressão. Só que ela contou isso muito tempo depois. Então veja só como é perigoso, né? Os xingamentos, as opiniões destrutivas podem nos dar depressão, e essa depressão levar ao suicídio. Então a primeira coisa que o cego atraiu foi justamente os olhares invejosos das pessoas que não queriam permitir que ele atingisse o objetivo dele. Essa é a terceira lição. A quarta lição, eu achei muito interessante quando eu coloquei a quarta, quando você não sabe o que você quer.
Jesus, ele tem poder e ele sabe exatamente o que as pessoas precisam e o que elas querem antes de chegar perto dele. Mas eu fiquei me questionando muito tempo. Por que foi que Jesus perguntou o que ele queria? Porque Jesus sabia que ele queria ver. Mas Jesus queria testar ele. Jesus queria saber realmente qual era o objetivo da vida dele. Porque ele não era só cego, ele tinha outros problemas na vida. Ele também era mendigo. Ele tinha problemas sociais, ele tinha problemas familiares. Mas Jesus, quando perguntou, ele disse: o que é que você quer que eu faça? É como se Jesus dissesse: qual o seu sonho? Já parou para pensar nisso? Eu me lembrei daquele Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato, ele aparece e diz: Alice, se você não sabe qual é o caminho que você quer seguir, todos eles estarão errados. Então, assim, é muito interessante quando ele faz essa reflexão, né? Qual o seu objetivo? Então, quando Jesus, isso é muito importante, né? Você vê que a cura não era o mais importante em toda essa história. O mais importante no cego de Jericó era atravessar a opinião alheia, a multidão, realizar o sonho e realmente ter um foco. Qual era o foco do cego, né? Jesus fez um teste. O que é que você quer que eu faça? Eu disse, mas Jesus não sabia que ele queria enxergar, não. Jesus precisava saber. E hoje eu pergunto, essa noite, a vocês, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? E o que é que tem atrapalhado o seu sonho? Pense nisso. Outra coisa muito importante, gente, eu acho que esse é o ponto alto de toda a história. Eu fiquei muito, muito brava quando a multidão mudou de opinião. Porque quando o cego começou a clamar, a chamar a atenção de Jesus, eles começaram a xingar, a chamar palavrão com ele, dizer que ele parasse de gritar, que ele era um cego, que ele era um mendigo. Começaram a humilhar ele. E quando a gente recebe palavras destrutivas, a gente começa a se sentir inferior, a deprimir e a não ter mais força de realizar o nosso sonho. Só que já parou para pensar que quando a gente realiza algo que as pessoas invejosas e destrutivas percebem que a gente realizou, elas mudam de opinião? Não é só na história do Cego de Jericó. Quem está me escutando, com certeza já passou por isso, né? Quantas vezes disseram a você que fizesse outro curso, que você não ia conseguir passar em medicina, que era muito difícil se você é casada, se você é mãe, se você trabalha. Quantas vezes as pessoas tentaram destruir o seu sonho e conseguiram? Já parou para pensar nisso? O cego de Jericó não deixou. Cada vez, as escrituras dizem assim, cada vez ele clamava mais alto. Ele não deixou que a opinião daquela multidão destruísse o objetivo que ele tinha, que era de chegar perto de Jesus. E o que foi que aconteceu? Jesus deu atenção a ele e disse, mande chamá-lo na mesma hora. Gente, as escrituras dizem bem assim, na mesma hora, a multidão começou a dizer, levanta, tem coragem, tem de bom ânimo. Gente, eu fiquei assim, irada quando eu assisti. Eu digo, gente, mas não é possível. Imediatamente, a multidão mudou de opinião, tá? Eu me lembro que quando eu estava tentando medicina, algumas amigas minhas desistiram, né? Desistiram. E aí, quando eu consegui, a mãe delas, né? A mãe de uma das três, primeiro ela criticava porque eu não tinha desistido, porque eu continuava a tentar. Porque a minha filha hoje está fazendo tal curso, a outra filha está fazendo tal curso, minha filha já está na faculdade. E aí, quando eu entrei, ela mudou de opinião. Ela começou a dizer, tá vendo, fulana? Você deveria ter continuado a tentar como a Aline. Então, veja que a multidão ela não tem opinião. Mesma coisa no caso do cego de Jericó. Quando Jesus deu atenção, que mandou chamar o cego de Jericó, imediatamente a multidão muda. Você imagine, uns segundos atrás a multidão xingava. E aí começou a dizer, tem de bom ânimo, tem coragem. Então preste atenção nisso. Prestem atenção que opiniões destrutivas não devem interessar a você.
Você deve ter o foco como o cego do Jericó tinha. Você tem que olhar para o seu sonho. Quem pode realizar o meu sonho? O que é que tem impedido você de realizar o seu sonho? Quem tem impedido, né? Você tem deixado que as críticas destrutivas, e eu falo isso em todos os sentidos, porque mesmo que você esteja me assistindo e tentando passar no vestibular, mas tem gente que está tentando fazer uma residência médica, né? Será que as pessoas vão dizer, não tente essa especialidade, porque essa especialidade ela é muito concorrida, porque nessa especialidade você vai dar muito plantão? Você vai deixar que esse tipo de opinião impeça você de ser um cirurgião? Você vai deixar que esse tipo de opinião impeça você de ser uma pediatra, de ser um ortopedista, de ser uma dermatologista, por causa da opinião alheia? Qual o seu sonho? Eu pergunto a você essa noite. Outra coisa muito importante, além de mudar de opinião, é que quando a gente desiste de qualquer sonho da vida da gente, a gente perde de ver a glória de Deus lá na frente. Se o cego de Jericó tivesse dado atenção àquela multidão, Jesus já teria saído da cidade e nunca mais, eu vou dizer uma coisa a vocês, nunca mais ele poderia realizar o sonho. Então tenham muito cuidado quando prestem atenção nas opiniões destrutivas, porque pode ser que nunca mais você consiga voltar para o ponto de partida e realizar o seu sonho. E outra coisa muito importante que eu tirei, né? Eu tirei 6 lições, na verdade, dessa história. Eu tirei sobre a última chance, porque Jesus já estava saindo, e eu pergunto a você novamente se você não está perdendo a oportunidade de realizar o seu sonho, deixando para o final. A segunda coisa mais importante, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Esconda as armas que você tem para realizar o seu sonho. Cuidado com as opiniões destrutivas, elas são cheias de xingamentos e elas querem deprimir você. Quarta lição, fazendo o resumo geral. Você sabe o que você quer? Quinta, multidão não tem opinião. E a sexta é que você precisa ter convicção daquilo que você quer. Porque se você não tiver convicção do direcionamento, você vai perder de ver tudo de maravilhoso que poderia ter acontecido se você não tivesse desistido do seu sonho. Quando o cego de Jericó, ele clamou a Jesus, 2 coisas que ele tinha muito importante. Não era, eu acho que minha convicção. Eu gosto dessa palavra, sabe? Porque fé já tá tão... As pessoas nem sabem o que é fé. Na verdade, fé é uma convicção, né? Então, por isso que eu prefiro falar sobre a palavra convicção. Então, eu fiz o resumo dessas 6 lições que a gente tira dessa história. Não é a cura a parte mais importante dessa história. A parte mais importante é você conseguir atravessar a multidão para realizar o seu sonho. Se você está vivo, existe um propósito na sua existência. Se existe um propósito na sua existência, ainda existem muitos sonhos que você vai realizar. Talvez você esteja me assistindo e quer fazer medicina, talvez você esteja na faculdade de medicina e quer passar na residência, talvez você esteja na residência e não tem perspectiva de emprego, e às vezes quer passar num concurso, e você quer também um emprego, né? Sempre existe algum deserto, alguma, digamos assim, algo que a gente precisa atravessar para realizar o sonho. Não importa em que estágio você assiste, não importa que você vai ter que atravessar o deserto para ter algum objetivo na sua vida, realizar um sonho. E você vai ter que aprender agora, aprenda hoje, a não ouvir a opinião da multidão. Olhe, tenha convicção do que você quer, se apegue ao objetivo que você tem, ao seu sonho. Aline, eu quero terminar a residência de, vamos dizer, de ortopedia, e eu quero trabalhar em tal lugar. Então se apegue sobre isso, não deixe que opiniões destrutivas venham a deixar você sucumbir, porque se você sucumbir,
você perde o prazer pela vida, você deprime e, consequentemente, você não sente mais prazer na existência. Então, essa era a lição que eu queria deixar para vocês. A cura não é a coisa mais importante. Atingir o seu sonho não é mais importante. Tenha certeza de que um dia que você vai realizar o sonho. O mais importante é você aprender a não dar, digamos assim, não dar vazão às opiniões destrutivas. Se você conseguir aprender isso, você vai conseguir atravessar todos os desertos da faculdade, da residência médica e principalmente quando você estiver trabalhando no dia a dia, que com certeza você vai encontrar pessoas de todo o tipo que vão querer nortear os seus sonhos, tá? Então, guardem a convicção no coração. Beijos para vocês. Tem umas pessoas falando aqui. Ah, foi a Beatriz. Muito boas suas reflexões. Neto tá aqui ao vivo. Tá aí, gente. Era isso que eu tinha, tá? Aqui, Roabdala. Ah, ó, gente, Roabdala, ela era fisioterapeuta e ela tem 50 anos e tá fazendo medicina. Imagina se Roabdala tivesse dado ouvidos às opiniões das pessoas. Ah, tem 50 anos. Ah, mas eu já vi, teve um senhor que fazia, estudava num cursinho comigo. Gente, mas ele era senhor mesmo, ele tinha mais de 60 anos. E as pessoas diziam assim, que quando ele se formasse ia morrer. Gente, eu ficava impressionada com o pessoal do cursinho. Tem gente que gosta, né, de destruir os outros. Gente, ele tá tão feliz. Ele faz medicina em outro estado. Ele tá tão feliz que quando ele se formar, ele não vai morrer, né? Ele vai dar continuidade, ele vai viver com mais prazer, com mais felicidade. E as pessoas diziam isso pra ele no cursinho. Ah, tá estudando pra quando se formar. Gente, era um absurdo. Tem gente que realmente, eu digo, gente do céu. E ele tá feliz da vida. E se ele tivesse dado ouvidos a essas opiniões, ele não teria entrado. Tá aí, Roabdala. Com certeza devem ter dito a ela, ah, mas você já é fisioterapeuta. Ah, mas você tem 50 anos. Tá aí, estudando. Daqui a pouco, Roabdala está formada, né? Fazendo residência. E eu desejo muito sucesso para você, viu, Roabdala? Muito mesmo. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito, tá? Então, assim, daqui a 6 anos, você vai estar com 56. Só que a diferença é que você poderia ter continuado, né, na profissão que você não queria estar, e agora você vai estar na medicina. Então, o tempo vai passar de qualquer jeito, tá certo? O importante é que a gente passe realizando o sonho. Parabéns para você. Deixa eu ver mais se tem. Bom, gente, tô finalizando aqui, tá? Então, guarde isso no coração. Tenham convicção. Beijos.